Eu raramente gosto de ficar dando opiniões em debates e falas de acadêmicos com alguma relevância pública, né? Mas eu acho que nesse caso eu vou abrir uma exceção, porque é muito sintomático de nosso tempo, né? O que aconteceu com o texto do Douglas Barros, que é um intelectual, um doutor, que fez uma crítica, né? Um texto chamado Contra Nego Bispo, né? Eu acho interessante, para começo de conversa, né? Como é que um intelectual de esquerda se dá o trabalho de escrever um texto contra o Nego Bispo, quando há tantos poucos textos contra o Olavo de Carvalho e diversos pensadores da direita, né? São pensadores, né? Subestimar o alcance disso deu no que deu, né? Eu acho que o primeiro ponto é esse, né? O segundo é um texto caricatural demais, né? Caricatura do Nego Bispo, né? Como se ele fosse um pensador que estivesse reduzindo a materialidade do mundo a uma dimensão subjetiva, né? Então o querido Douglas vai lá e diz que perdemos então a objetividade material. Muito típico de uma argumentação hegeliana, né? E muito típico também de uma metafísica presa na distinção entre sujeito e objeto, né? Que é exatamente o que o Nego Bispo ataca, né? Então, quando o Nego Bispo está falando que o processo de colonização está atrelado a uma dimensão religiosa, ele não está reduzindo de forma nenhuma os processos de colonização à guerra entre religiões, né? Então eu acho isso de uma insensibilidade muito grande, né? E é curioso como o colega usa Weltanschauung, né? Zeitgeist, né? Os termos alemães, é muito bonito, né? E um cara falando do Brasil, porra, né? E começa descrevendo o movimento romântico alemão do século XIX para criticar um pensador brasileiro. É de fuder a cartola, é dureza, né? E eu acho que a teoria do querido Nego Bispo tem limites como qualquer outra teoria. Eu acho que ele tem um ganho maravilhoso para nossas vidas, que é trazer o campo de resistência quilombola para que nós, que vivemos nas cidades, por exemplo, né, possamos ler e ver e tocar e sentir a sensibilidade dos povos originários e dos povos quilombolas, né? Como eles resistem a um processo de contra-colonização, que é um conceito fundamental para o Nego Bispo, né? Que ele usa contra Nego Bispo, mas ele não usa no sentido que o Nego Bispo usa. Eu entendi o jogo ali, mas não fez muito sentido, não ficou legal não, querido, tá? Não ficou legal. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um pouco de respeito, sabe? Assim, falando que é um ultra-identitarismo, é de fuder. Eu acho que isso é muito complicado quando a gente se mune, né, de conceitos de uma língua outra, né? Um pensador apoiado na filosofia do Hegel, nada contra, né? Mas o filósofo que socou no cu do povo a ideia de Estado, né? Como se o Estado fosse aí a grande apoteose do espírito, né? E como se a dialética, esse colega fala, como se a dialética fosse o único modo de viver na materialidade e na concretude. Viver teoricamente, né? Então, quando o colega usa concretude como um conceito lá, não quer dizer que ele está atingindo ela, não. Quando ele fica fazendo distinções entre subjetivo e objetivo, é ele que está plainando sobre a materialidade. Né? O Nego Bispo, inclusive, muito singular nas suas análises, muito concreto ao falar, por exemplo, sobre a arquitetura, né, urbana, né, como uma dimensão de colonização. Isso daí é muito profundo, como ele fala criticamente ao projeto Minha Casa Minha Vida, né, e traz assim reflexões que são interessantes, que contribuem, mas é como me parece, é muito próprio do marxismo acadêmico, sabe? Muito próprio querer que todo mundo pense a partir da dialética materialista como se fosse ela o único instrumento de tocar o real. Né? Eu, Quando o Nego Bispo fala que a mãe de santo tem mais conhecimento para ele do que o Marx, né? Parece que isso corrói um pouco, né, o ego, né? E a ideologia, aí sim, ó, ideologia marxista, né? Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Eu deixo aqui esse registro, né?
sei se vai contribuir em alguma coisa, mas é mais um desabafo, para falar a verdade. E em defesa, então, desse querido pensador que se foi há alguns anos, né, eu indico demais A Terra Dá, A Terra Quer. É um livro curto, mas de uma potência transformadora muito grande, né? Então, quando o Nego Bispo reivindica, assim, né, que há, então, uma luta dos povos originários, né, e que a sua visão de mundo, ela é um antídoto, né, e não é Wetenschau, não, querido, tá? Porque não é ideologia pobre, não, é toda uma corporeidade própria, né, que está ali, que corrobora para um processo de desmistificação dos nossos próprios preconceitos, né? Eu aconselho ler menos Hegel, né, para poder entender o Brasil, né, pelo amor de Deus, né? E é brincadeira como que a gente dá palco, né? O que eu estou fazendo agora, inclusive, né, dando palco para esse tipo de crítica, mas circulou demais, né? E é um pensador que eu tenho muito apreço, muito respeito, né? E tento aprender muito com ele, né? Eu acho que a gente tem que olhar para essas figuras, e é muito comum de muitos intelectuais. O Vladimir Safata acabou de soltar um texto também fazendo uma crítica ao decolonialismo, né? Eu também tenho várias críticas. O decolonialismo é muito acadêmico, né? Vamos ler mais Nego Bispo, é mais interessante, né? Então, como se a razão estivesse em falência, né? Um pouco do argumento do colega, né? A razão está em falência. Como se a razão fosse instrumento de salvação para alguém. Como se ela fosse realmente o suprassumo de nossas resistências, né? Convido à luta e a olhar o outro e a si mesmo e parar de operar nessas categorias, né, que estão um tanto quanto falidas, academicamente inclusive, né, usando aí a dialética como única maneira. A gente tem outros instrumentos, né? Foucault deixou uns, o próprio Nego Bispo trouxe outros, né? Nós temos aí vários outros pensadores e pensadoras, nós temos a Sueli Carneiro, que traz uma reflexão profunda, nós temos muitos e muitas, né, que não necessariamente precisam pensar a partir da cátedra Hegel-Marx para poder operar qualquer tipo de leitura do real, né? Então, fica aqui esse registro, e é isso aí. Tamo junto.